Luísa Juliana, amém? E as palavras do nosso Senhor. Graças a Deus, né, igreja? Louvado seja Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos estender a mão para cá. Vamos orar pela serva do Senhor. Louvado seja Deus. Glorioso Deus, eterno Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aqui está a sua filha, a tua serva, a qual o Senhor escolheu nessa noite para pregoar a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu sei que de nada dela não vem nada, Senhor, mas sim do seu Espírito Santo, Pai. E através dos lábios dela nessa noite, Senhor, eu tenho certeza que a tua palavra ela tem alma, ela tem direção e o coração do teu povo nessa noite. Pai, usa a tua serva naquilo que te apraz. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vou pedir para os irmãos abrirem 2 Crônicas, capítulo 6. Segunda Crônica 6. Segunda Crônicas. Não é Coríntios, é Crônicas. 6, 21. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus. Ouve e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo para lhe retribuir segundo a tua justiça. Quando o seu povo Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e faz-o voltar à terra que lhe deste a seus pais. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra que deste em herança ao teu povo. Amém? Os irmãos podem sentar. Eu creio que todos conhecem essa palavra de cor e salteado, mas foi essa que o Espírito Santo ele me conduziu para trazer para a igreja nessa noite. A gente já conhece o rei Davi, eu tenho certeza que todos já ouviram falar sobre o rei Davi. Ele foi aquele homem que adulterou uma mulher que era casada, armou ali uma cilada para que o marido dela morresse, só que por fim ele se arrependeu e ele obteve o perdão de Deus. Esse mesmo homem, a Bíblia fala que ele teve o desejo de construir uma casa para Deus. A gente já conhece a história. Deus ele tinha separado ele como rei, e aí quando finalmente ele começa a reinar, lá em 1 Crônica 17, não precisem abrir, 1 Crônica 17, diz que ele teve o desejo de fazer uma casa para Deus, porque ele estava morando em um palácio. E aí eu fico imaginando ele dentro do palácio dele, com toda aquela riqueza, com toda aquela beleza que ele tinha ali, enquanto a presença de Deus, a arca do concerto, estava dentro de uma tenda. E todos sabem que uma tenda é uma cabana feita de pano, correto? E era ali que a presença de Deus estava habitando. Então ele, como um homem com um coração contrito e quebrantado diante de Deus, ele não achava justo, enquanto ele estivesse morando em um palácio, a presença de Deus estava dentro de uma cabana. E aí a Bíblia fala que ele teve o desejo dentro do seu coração de construir também uma casa para Deus morar, para a presença de Deus habitar. Só que a Bíblia diz assim, que Deus não permitiu que ele construísse, porque a Bíblia fala que as mãos, Deus falou para ele, que as suas mãos estavam com muito sangue derramado. Só que o seu filho construiria essa casa para Deus morar. E a gente já tira uma lição dessa história de Davi.
Às vezes a gente tem um desejo muito forte dentro do nosso coração de fazer algo para Deus ou na obra de Deus. Mas talvez não seja isso que Deus ele queira que você faça. Davi ele teve esse desejo de construir uma casa para Deus. Só que Deus falou, eu não vou deixar você construir. É seu filho quem vai construir. Então talvez se você tem um desejo de fazer algo para Deus, o Senhor te falou não fica com o seu coração entristecido. Porque Davi ele não preparou a arca em si, o tabernáculo para Deus, o templo para Deus. Só que ele que ficou à frente de chamar o povo para levar contribuições. Então talvez ainda que Deus ele não tenha te chamado para fazer isso que tem dentro do seu coração que você quer fazer, talvez ele tenha outra coisa preparada para você. Então fica sempre diante de Deus, em espírito de oração, perguntando para o Senhor o que Ele quer da sua vida, para que quando Ele falar aquilo que Ele quer de você, você faça com muito esmero e com muito capricho aquilo que o Senhor te pediu. E lá em 2 Crônicas 5, no capítulo 11 que a gente leu, fala assim, que depois que Davi ele recolheu todas as contribuições para a construção do templo, o seu filho Salomão ele finalmente constrói. E aí eu tava pensando em casa, né? Tava lendo e tava pensando em casa. O tabernáculo, a gente já sabe o que é, vocês não sabem? Era aquele pátio com uma tenda móvel dentro. Aquilo ali o povo toda hora, quando Deus falava, olha, vocês vão pra cá, eles tinham que desmontar, recolher tudo bonitinho, embrulhar tudo bonitinho e levar para onde Deus tinha mandado. Aquilo ali já não era uma coisa tão difícil, tão fácil assim de se fazer. Apesar de não ser tão grande quanto o templo, era uma coisa grande. Era algo que era difícil do povo fazer. Mas era aquilo que Deus ele queria fazer naquele momento. Lá no tabernáculo, eles tinham os utensílios que eram usados ali. Tinha a bacia, tinha o templo, tinha a bacia para eles se lavarem. Tinha o altar ali para o povo, para as orações subir diante de Deus. Tinha todos os artifícios ali para ser feito naquele lugar. E aí, quando constrói o templo, era muito maior do que o tabernáculo. Então, obviamente, que a bacia que tinha na frente do tabernáculo teve que ser maior. É óbvio que a mesa que colocava os pães também foi maior para ficar proporcional ao tamanho do templo. Tudo, apesar de ser parecido, era de um modo ou de outro novo. Mas a única coisa que foi levada lá do tabernáculo foi a arca de Deus. Todos os outros utensílios foi tudo recolhido novo. Deus ele chamou o povo para trazer coisas para a construção do templo. E aí eu fiquei pensando, os tempos passam, as coisas acontecem na nossa vida, tudo na nossa vida pode se fazer novo. Mas a única coisa que não pode mudar na nossa vida é a presença de Deus. A Bíblia fala aqui, que quando Salomão ele terminou de construir, 2 Crônicas 5, no verso 7, puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Tudo estava pronto, faltava só o mais importante, que era a arca da aliança e as pedras da lei de Deus. Na nossa vida não é nada diferente. Se nós tivermos tudo, se nós tivermos os dons, os talentos, a mão de obra, se a gente tiver a contribuição, se a gente tiver as ofertas, tiver os dízimos, mas não tiver a presença de Deus e a sua palavra no mais íntimo do nosso coração, não vai adiantar de muita coisa. Tanto no tabernáculo quanto no templo, o mais importante era a arca da aliança, com as pedras que Deus tinha dado para Moisés com a sua palavra. Se a gente tiver tudo, tiver todas as obras, mas a presença do Senhor ela não estiver na nossa vida, se a palavra de Deus não estiver no mais íntimo do nosso coração, para Deus não vai valer de muita coisa. Para os homens pode até valer, porque a gente se engana com a aparência, a gente se engana com coisa pouca. Mas diante de Deus, que é o mais importante, não vai adiantar de nada. Vai ser um serviço vão, vai ser um serviço inválido. Porque do mesmo jeito, na nossa vida, tem que ser sempre a presença de Deus e a sua palavra dentro do nosso coração. E depois, essa parte eu achei linda. Linda demais quando eu estava lendo em casa. 2 Crônicas, a partir do capítulo 5 também, a partir do 12. Fala assim que depois que estava tudo pronto, a
Aí Salomão ele foi lá, colocou a Arca da Aliança dentro do Santo dos Santos. Aí vieram os sacerdotes levitas, que eram os levitas, cantores na verdade, e os sacerdotes. A Bíblia fala assim, que eram 120 sacerdotes. E se vocês abrirem no livro de Atos, capítulo 1, versículo 15, fala assim que quando Jesus ele foi assunto aos céus, ficou lá 120 pessoas também. Eu não lembro em que livro que fala, se é Lucas ou se é João, que fala assim que quando eles tiveram essa visão de Jesus subindo, eram 500 pessoas que estavam ali reunidas vendo aquilo. Mas quando o Senhor ele foi enviar a promessa do seu Espírito Santo, era só 120 que estavam ali. Não foi todo mundo que ficou para ver aquilo que Jesus ia fazer. Se nós queremos receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós temos que permanecer até o final. Eu não sei qual foi o motivo dos outros não estarem ali, eu não sei porque eles voltaram para casa, eu não sei o que aconteceu. Mas fala que só tinha 120 desses 500 que estavam lá. Se nós queremos as coisas espirituais do Senhor, a gente tem que ficar em Jerusalém, até que no alto a gente seja revestido de poder. O Senhor ele cumpra a sua promessa na nossa vida. E aí fala assim, que veio os levitas cantores, esses 120 sacerdotes, e todos eles estavam com instrumentos musicais nas suas mãos. E aí fala assim, ó, no verso 13: e quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aqui fala que todos eles, assim como lá em Atos 1, Atos 2, quando eles receberam o Espírito Santo, todos eles estavam unidos no mesmo propósito. E aqui fala que eles estavam com seus instrumentos à mão, e quando eles começaram todos juntos a tocar e a cantar e render graças e glórias a Deus, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre, aí fala que nesse momento toda a casa de Deus se encheu de uma fumaça que era a glória de Deus, e ninguém conseguiu ficar dentro daquele lugar. E o motivo do nosso louvor, se nós queremos de verdade receber a presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, e também aqui dentro da igreja, quando a gente estiver louvando ao Senhor, a gente tem que louvar a Deus e não cantar. Eu não sei se vocês sabem, mas o significado da palavra louvor significa elogio. Se eu quero elogiar minha mãe, por exemplo, eu não vou falar, nossa mãe, como eu sou linda, como meu cabelo é lindo. Não, eu vou olhar para minha mãe, eu vou procurar nela uma qualidade, eu vou elogiar a qualidade que ela tem. Então, quando nós louvamos ao Senhor, nós temos que olhar para a beleza da sua santidade, para a grandeza desse Deus, e louvar a grandeza dele, louvar a sua santidade, louvar a sua beleza. Porque aqui fala que eles louvaram a Deus porque Ele é bom e porque a sua fidelidade dura para sempre. Então eles louvaram a Deus pela sua fidelidade e pela sua bondade. E tem que ser esse o motivo do nosso louvor a Deus. Eu não estou falando contra hinos, o seu gosto musical, mas particularmente existem hinos que nós não devemos cantar. Eu acredito que o louvor, tudo aquilo que sai da nossa boca para Deus, tem que ser sincero e verdadeiro. Então, por exemplo, quando você canta um hino que pede para Deus colocar você num palco e os outros ficam na plateia te olhando, que sentimento que está dentro do seu coração? Não é o sentimento de arrogância? Não é o sentimento de vaidade? Que você quer que seus inimigos morram, que você cresça e apareça? E não é assim que tem que ser na vida do servo de Deus. Tudo que sai da nossa boca, seja falado ou cantado, tem que ser aquilo que sai de verdade do nosso coração. Eu tenho certeza que se aqueles homens estivessem ali só por estar, se não soubessem nem o que eles iam estar fazendo, vocês acham que a glória de Deus ia descer daquele jeito, naquele lugar? Não ia descer. Só que a glória de Deus encheu todo o lugar e desceu ali, porque fala que todos eles, no verso 13, uníssono, como um só homem, como um só coração e uma só mente, louvaram a Deus pela grandeza da sua fidelidade e da sua bondade. Então todo o motivo das nossas orações, o motivo do nosso louvor a Deus deve permanecer o mesmo: a bondade e a fidelidade de Deus.
E agora a gente entra no capítulo 6. Aqui fala que depois que o templo estava pronto, a Arca da Aliança e as tábuas ali estavam em seus devidos lugares, e depois do povo ter louvado e agradecido o nome de Deus por sua bondade e fidelidade, agora Salomão ele toma a frente. Aqui fala assim que ele construiu não é mais para frente, mas aqui fala assim que ele tomou a frente e ele começa a falar para o povo daquilo que Deus ele tinha feito. Ele chama o povo e fala para o povo se lembrar de toda a bondade, da fidelidade de Deus. Olha, o Senhor ele prometeu ao meu pai que eu iria construir esse templo, e hoje nós estamos aqui contemplando aquilo que o Senhor ele permitiu que nós fizéssemos por causa da sua grande e infinita bondade e misericórdia. Se nós também hoje estamos aqui dentro deste lugar, podemos servir a Deus, podemos cultuar a Deus, o motivo continua sendo o mesmo. Eles não construíram o templo porque eles eram muito bons, eram inteligentes, porque eles eram divinamente especiais. Eles estavam ali naquele momento reunidos como um só povo, porque Deus tinha sido fiel à sua promessa que fez a Davi. Vocês lembram, a gente acabou de falar que Deus prometeu a Davi que o seu filho construiria esse templo, esse lugar para Deus habitar. E a Bíblia fala que Deus ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E que ainda que a gente seja infiel, Ele é fiel. Ainda que a gente minta, ainda que a gente fale as coisas da boca para fora, nenhuma palavra do Senhor ela volta vazia. Ela cai como chuva sobre a terra, para fazer frutificar, florescer e dar frutos. Então o Senhor ele tinha prometido a Davi que o seu filho construiria, e eles estavam ali, vendo o cumprimento dessa promessa. Mais uma vez eu falo, por causa da infinita bondade e fidelidade de Deus. É claro que foi Deus que deu inteligência para eles, Deus deu a sabedoria, eles também tiveram a sua parte ali naquela obra. Eu não vou tirar o crédito, o esforço que eles tiveram, porque quando a gente vai preparar uma festa aqui na igreja, por exemplo, o Dia das Crianças chegando, a pastora vai fazer a festividade Dia das Crianças, é uma correria. A gente quebra a cabeça para pensar no melhor, na decoração melhor, que vai dar das crianças. As meninas ensaiam com a dedicação, os hinos, faz coreografia nova, tem as irmãs que fazem a decoração, as outras irmãs fazem a comida. É tudo muito trabalhoso. Eu não vou tirar o crédito daquilo que eles homens fizeram, porque eles se dispuseram para a obra de Deus. Deus deu inteligência, capacidade, eles construíram aquela obra maravilhosa para Deus. Então, se nós também hoje estamos aqui, se você tem a oportunidade de estar servindo a Deus aqui nessa casa de oração, se você consegue se ajoelhar neste lugar para orar a Deus e a certeza que Ele está te ouvindo, o motivo é o mesmo. É porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia, a sua fidelidade, ela dura para sempre. Não é porque nós podemos ou porque nós somos, mas porque o Senhor é fiel em toda a palavra que Ele diz. Tudo aquilo que Ele fala, Ele cumpre. E é a palavra que diz, é tudo dele, é por Ele e é para Ele. E a partir do verso 12, fala assim, Salomão, ele tinha chamado todo o povo, reunido todo o povo, e feito eles se lembrarem da fidelidade de Deus. Agora ele faz meio que o inverso. Ele faz um púlpito, ele sobe naquele púlpito, ele se ajoelha e coloca suas mãos para cima. E aí ele começa a falar do povo para Deus. Ele, entre aspas, não que Deus ele precise ser lembrado de alguma coisa, mas ele começa ali a lembrar a Deus de que o povo era infiel, de que o povo não teria o seu coração para sempre em Deus, que chegaria uma hora que infelizmente o seu coração se desviaria da presença de Deus. E nessa oração, Salomão ele pede para que Deus livre o povo da fome, da peste, de praga, da invasão do inimigo. Enfim, Salomão ele pede para que o Senhor ele venha abençoar o povo, para que Deus não permitisse que nenhum mal viesse a acontecer a esse povo. E o interessante dessa oração é como se Salomão ele já estivesse prevendo aquilo que aconteceria. É como se o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que foi isso, como se o Espírito Santo de Deus tivesse conduzido ele naquela oração. É como se o Espírito Santo de Deus tivesse falado: olha, meu Salomão, o povo agora está tudo aqui alegre, está louvando a mim, está me adorando. Todos eles fizeram aliança de me servir. Eu estou vendo o coração deles inflamado com a minha presença, de ver tudo que eu estou fazendo aqui nesse lugar. Só que Salomão, vai chegar um momento que esse povo vai se desviar de mim.
vai chegar um momento que eles não vão aguentar as situações que vão vir na vida deles e eles vão começar a me culpar por tudo. Eles vão começar a se afastar dos meus caminhos. Eles vão começar a se queixar por aquilo que eu não fiz e vão se esquecer daquilo que eu fiz. Então agora, vai orar por esse povo. E aí Salomão ele se coloca na presença de Deus para orar pelo povo. E o interessante dessa oração é que ele deixa claro aqui. Eu vou ler só o verso 24, 2 Crônica 6, 24. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra mim, for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter e confessar o teu nome, e orar e suplicar diante de Deus esta casa, ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faz-me voltar à terra que lhe deste a seus pais. Não só nesse versículo, mas em outros versículos, Salomão ele deixa bem claro que o motivo, se acontecer dessas coisas virem até o povo, ele deixa bem claro que a culpa não seria de Deus, que seria uma consequência pelo seu pecado. Ele fala, olha, Senhor, se por acaso esse povo pecar, e a fome, e a peste, e as pragas vierem contra eles, mas aí se eles orarem, se converterem do seu caminho, que o Senhor ouça eles aí do céu e perdoa o pecado deles. Então ele deixa bem claro aqui, que o motivo de chegar alguma praga até a casa daqueles homens, o povo de Israel, seria o pecado. E hoje é sobre isso que o Espírito de Deus me conduziu para estar falando. É um assunto chato, que ninguém gosta, que geralmente quando alguém sobe aqui para pregar sobre isso, a gente acha que está alfinetando, está trazendo um cajado, mas não é. É o que fala a palavra de Deus. Você não consegue ensinar matemática para alguém sem antes essa pessoa aprender português, certo? Porque como que ela vai ler os problemas? A gente não pode falar da bondade e fidelidade de Deus sem também falar sobre o perigo que é o pecado. Então a gente tem que abrir os nossos olhos espirituais, a nossa mente para aquilo que Deus ele tem falado. A gente, eu vou pedir para vocês abrirem, na verdade só uns versículos para frente. No 36, fala assim: quando pecarem contra ti, pois não há homem que peque, e tu te indignares contra eles, os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra longe ou perto estejam, e na terra onde forem levados, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde forem levados cativos, e orarem, voltados para a sua casa que deste seus pais, para essa cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome. Ouve tu dos céus, no lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Aqui ele diz que a solução para que o fim de todo o mal sobre o povo seria eles se converterem novamente a Deus. Ele fala, olha, se o povo orar, se converter e se arrepender, o Senhor perdoa. Ouve eles aí do céu e perdoa. A parte de orar, eu acredito que seja mais fácil. Aqui a gente chega no culto, a pastora dá a oportunidade para alguém para vir orar no microfone, a gente ora. Ou então se ajoelha aí no chão e você ora também. Ou então até na sua casa, você ora. No seu serviço, você ora. Agora, a parte de se arrepender e de se converter, essa é só para crente raiz. Essa é só para quem já entendeu a santidade e o temor que nós devemos ter a Deus. Vocês já conheceram pessoas que sabem que está errada, mas ela não confessa que está errada? Ela vai jogar a culpa em você. Ela vai falar, eu gritei com você porque você me irritou. Eu te xinguei porque você me irritou. Eu fiz porque você fez, mas ela não vai te pedir perdão. Ela não vai se arrepender. Quando tiver outra oportunidade de gritar com você e te xingar, ela vai fazer. E não vai entender que está errado. É difícil você lidar com pessoas assim, porque eles batem o pé que está certo e ninguém convence de que está errado. Agora você imagina que existem pessoas assim também diante de Deus, e que às vezes a gente está nessa posição. Eu vejo pela Bíblia que Deus ele nunca fala uma vez só com alguém. Se ele tiver que falar 1 milhão de vezes, ele fala. Um exemplo disso é o povo de Israel. Não foi só uma vez, não foi só um ano, não foi só 2 anos que Deus falou, olha, vocês estão no caminho errado, volta para o caminho certo.
Não foi uma pessoa só que Deus ele usou para falar. Olha quantos profetas ele usou para falar com o povo. E o povo batia o pé no chão. Eu estou certo. Lá em Malaquias, Deus fala: olha, vocês estão me roubando. O povo pergunta: no que nós estamos te roubando, Deus? Vocês estão sendo infiéis comigo. No que a gente está sendo infiel com você, Deus? Fala aí. Vocês não estão obedecendo. Como é que a gente não está te obedecendo, Deus? Então o povo toda hora batia o pé e colocava a culpa em Deus. E às vezes a gente também está assim. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus ele já te conduziu para algo que você tem feito de errado que não está agradando Ele. Só que como o povo de Israel, a gente está tapando os ouvidos. A Bíblia fala assim que quando, eu acho que foi Estevão, quando Estevão viu os céus abertos e ele começou a falar lá para o povo: olha, eu estou vendo os céus abertos. E o Filho de Deus sentava à destra do seu trono. Fala assim que aqueles sacerdotes eles taparam seus ouvidos para não ouvir aquilo que Estevão estava falando e começaram a apedrejar o povo de Deus. Às vezes a gente também faz isso diante de Deus. O Senhor ele tem falado com você, Ele tem feito seu coração queimar, Ele já fez a sua mente também entender que o que você está fazendo, e eu também me coloco nessa posição, de que aquilo que nós estamos fazendo não está agradando a Ele. Só que a gente fica colocando desculpa diante de Deus. Senhor, eu fiz porque isso. Eu não fiz por causa daquilo. Como é que eu não estou te agradando? Como é? A Bíblia, eu não lembro de que fala. Que eu acho que é em Isaías, em um dos livros dos profetas, que Deus fala assim, que o povo estava indo buscar Ele. Mas às vezes ele fala num tom irônico. Vocês me procuram, vocês querem saber aquilo que eu penso, vocês querem saber aquilo que eu acho. Vocês me perguntam como jejuar, vocês me perguntam como me servir. Só que Deus fala num tom irônico. Porque vamos combinar, aquele povo que sabia como servir a Deus, não era a ralé que estava perguntando, era os da alta, era o sacerdote que estava com essa hipocrisia diante de Deus. Como é que nós vamos te servir, Senhor? O que a gente pode fazer para te agradar mais? Era tudo hipocrisia e falsidade, porque o próprio Deus deixa declarado na sua palavra. E às vezes a gente infelizmente também se coloca nessa posição diante de Deus. Senhor, o que é que eu estou fazendo que não está te agradando? Mas o Senhor ele já me falou que não está te agradando? Porque eu tenho certeza que Deus ele fala. A sua palavra deixa claro para a gente que Ele fala assim, ó, que Ele não faz nada sem antes avisar os seus santos profetas. Então tudo aquilo que Deus ele deixou de castigo para o povo lá de Israel, antes Ele já tinha avisado muito tempo para o povo. Vocês não estão fazendo direito, está errado, não foi assim que eu mandei, se converte. Você saiu da rota, volta para ela. E o povo não queria ouvir. E a gente às vezes se coloca assim também diante de Deus. Lá em Romanos 8 fala assim que nada pode separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem a riqueza, nem a doença, nada pode separar do amor de Deus. Só que Isaías 59 o que fala? As mãos do Senhor elas não estão recolhidas para que não possa abençoar. Seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir a oração do seu povo. Só que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A única coisa que pode nos separar do amor de Deus, da sua bondade, da sua fidelidade, é a nossa iniquidade. E como a gente já aprendeu muitas vezes, existe uma diferença do pecado e da iniquidade. A natureza pecaminosa está dentro de todos nós. Ela está muito viva aqui dentro ainda. Por isso que Jesus falou: prepara teu espírito. Prepara teu espírito. Vai orar para você não cair em tentação. Porque a natureza pecaminosa está aqui. E diferente do que você pensa, você não dominou ela ainda. Ela pode ser muito mais forte do que você. Pode ser muito mais forte do que o Espírito de Deus falando dentro de você. Se você alimentar mais ela do que o Espírito de Deus. Então o pecado é quando a gente faz algo sem querer. Por exemplo, você está no trânsito dirigindo, alguém te fechou, você dá aquele grito: ah, idiota! Se você não tem o costume de fazer isso, isso foi um pecado. Pede perdão na hora, toda vez que Ele te perdoa. Agora, outra coisa é quando vira iniquidade. A iniquidade é quando todo santo dia você faz a mesma coisa. É quando cada vez que você tem a oportunidade de fazer fofoca de alguém, você faz. Quando você tem a oportunidade de xingar alguém, você xinga. Quando você tem a oportunidade de arranjar barraco, você arranja barraco. Quando você tem a oportunidade de tirar proveito da situação dos outros, você tira proveito. Aí se tornou iniquidade. Aí o seu pecado, a sua iniquidade já está tão natural para você que quando escovar os dentes você nem sente mais.
A gente já viu tanto caso de pessoas que em cima do púlpito soltam um palavrão e vocês acham que foi aleatório? Para alguém soltar um palavrão em cima de um púlpito, de uma igreja, onde milhares de pessoas estão olhando para ele, é porque do lado de fora ele também tem esse costume. É porque já se tornou a iniquidade dele. Está tão natural quanto arrumar o cabelo de manhã. E é isso aí que nos afasta de Deus. Não é o seu pecado, não é aquilo que você fez lá no passado. Se você roubava, se você ficava com um monte de menino, se você mentia, não interessa o que você fez no passado. Aquele pecado está apagado. Cristo ele já lavou você no sangue dele. Agora, quando você já conhece a palavra como povo e você vive na iniquidade, isso aí te afasta de Deus. A sua morte pode não vir rápida. Você pode ficar muitos anos no pecado. Vocês lembram do rei Acabe? Quantos anos ele reinou sobre o povo de Israel? Sendo um rei iníquo, que casou com uma profetisa de Baal, vocês sabem? Se eu não me engano, foi no mínimo uns 20 anos. O reino dele prosperava. A Jezabel foi lá, mandou matar o coitado do homem porque queria a terra dele, e o banana do Acabe não estava nem aí para nada. Ela fazia e acontecia lá que ele não estava nem aí. E ele reinou 20 anos. Ele podia pensar que estava impune diante de Deus. Só que a conta chega. Igual a nossa conta do cartão de crédito chega, a nossa conta com Deus ela também chega. Então você pode ficar muito tempo vivendo a sua iniquidade. Você pode ficar muito tempo fazendo as coisas para Deus e na casa de Deus. Só que uma hora a conta vai chegar. Porque Deus ele não é menino para a gente ficar brincando com ele. Deus, ele é infinito em bondade e fidelidade. A Bíblia fala que o motivo de nós não sermos consumidos é o quê? É a grande fidelidade de Deus, é a bondade de Deus, é o amor de Deus. Só que a mesma Bíblia fala que de Deus não se zomba, porque o que o homem planta, ele vai colher. A Bíblia também fala que Deus, ele é amor, mas ele é o quê? Ele é fogo que consome. A palavra fala assim, ó, acho que é em Jeremias, eu não lembro direito como é que é esses versículos, que a palavra de Deus é como um martelo que quebra a penha. Que Deus, ele é fogo que consome, ele é fogo que purifica o pecado. O Filho de Deus, ele veio como cordeiro. Só que em Apocalipse fala o quê? Que ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim. Ele é aquele que tem a chave de Davi na sua mão. Ele abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Ele, o Espírito e a noiva dizem, ó, vem. Você tem sede? Pode vir. Você quer beber? Bebe de graça da água da vida. Só que a gente está desperdiçando essa água. A gente está desperdiçando a fonte de água viva para comer bolota lá fora. É uma passagem que ilustra muito bem o que nós temos feito com Deus. É o filho pródigo. Ele tinha de tudo na casa do pai dele. Ele tinha roupa bonita, ele tinha comida pronta, ele tinha os servos para servir ele tinha o seu irmão, que parece que não é muito com a cara dele, mas ele tinha um irmão, e acima de tudo ele tinha o seu pai que amava ele. Só que aí deu 3 minutos no menino e ele falou, eu não quero mais, e me dá o meu dinheiro, eu quero curtir a minha vida. O pai deu o dinheiro dele e ele foi embora. E a gente já sabe, já foi muito pregado, ele não voltou porque ele teve saudade do pai não. Se vocês forem ver o texto, ele voltou para a casa do pai porque o dinheiro acabou e ele estava querendo comer bolota de porco. Então a saudade daquilo que ele tinha na casa do pai fez ele voltar, e não a saudade propriamente do pai. Mas ele voltou. E quando ele voltou, o pai não quis saber o porquê. Menino, por que você foi para lá? Você não tinha tudo aqui na minha casa, não te dava do bom, do melhor, que graça que você foi ver lá no mundo. Você foi trabalhar com o corpo, Deus. O pai não deu um sermão no filho. A gente já conhece a passagem. Quando o pai viu o menino vindo lá longe, ele foi ao seu encontro. Ele deu um abraço, ele deu um beijo, ele deu roupa nova, colocou uma sandália nos seus pés e deu um anel. Cercou aquele menino de honra, deu uma festa para a volta dele. E a gente desperdiça tudo igual esse menino fez. Muitas vezes a gente não sai definitivamente da igreja. A gente continua na igreja. Só que a gente não faz mais por amor a Deus. A primeira vez que eu li Malaquias, o livro completo de Malaquias, Mateus 23, aquilo me deixou muito impactada.
Porque a gente vê que ali, eles não tinham abandonado o culto. Eles não tinham abandonado as ofertas. Eles não tinham abandonado o sacrifício. Malaquias. Eles estavam ainda fazendo. Só que Deus fala assim, olha, eu ia preferir que as portas da minha casa fechassem do que ficar vendo vocês entregando tudo de qualquer jeito para mim. Vocês fazem o que querem lá do lado de fora, vocês não me ouvem mais. Não me honram como seu pai, não me obedecem como seu senhor. Não me amam como seu noivo. Mas vocês vêm para minha casa e me entregam a sua oferta de qualquer jeito. Pega a sua oferta e entrega para o seu rei. Quero ver se o seu rei vai aceitar essa oferta sua. E aquilo me deixou com a cara no chão. Porque ainda que naquele tempo eu estivesse me esforçando para fazer a vontade de Deus, e ainda eu esteja me esforçando para fazer aquilo que Deus Ele quer que eu faça, tem dia que eu venho para a igreja arrastada, eu venho só para não ficar em casa. E não é o que Deus Ele quer. Ele não quer que a gente venha para a casa dele à toa. Ele não quer que a gente venha para a casa dele só porque não tem mais nada para fazer na nossa casa. Ele não quer que a gente seja só nominalmente cristão, mas Ele quer que a gente tenha as práticas de um cristão. Quem é casado aqui vai entender o que eu vou falar. Do que adianta o seu marido te trair, ver pornografia, ficar de ciricutico com outra mulher, não te ligar, não te mandar mensagem o dia inteiro, mas quando ele chega de noite tem cara de pau, joga na sua cara e falar que te ama. Você vai perguntar o que para esse homem? Você me ama desse jeito? Você me esquece o dia inteiro? Você me mandou uma mensagem, não deixa 2 minutos para conversar comigo no seu dia, e você vem falar que me ama? Ainda que ele te dê presente de casa, se ele não demonstrar com atitude, você não vai acreditar que esse homem te ama. Vocês entendem que com Deus é do mesmo jeito? A gente fica o dia inteiro ocupado com casa, com filho, com WhatsApp, com Instagram, com conta, com um monte de coisa. A gente não deixa 2 minutos para ler a palavra de Deus. A gente não consegue abrir a nossa boca lá no nosso secreto para agradecer a Deus pelo nosso dia. Mas a gente de noite, a gente canta que ama a Deus. A gente traz palavras que dizem que nós amamos a Deus. A gente se ajoelha aqui e até consegue chorar orando, dizendo que ama a Deus. Aí Deus Ele faz essa pergunta pra gente também. Como é que você pode falar que me ama se você não tem tempo para mim? Se você não me obedece, se você não me honra, se você não me respeita como seu Senhor, se você não me respeita como seu noivo. Lá em Isaías, acho que é 60 ou 65, eu não lembro, Deus fala assim que Ele é o noivo do povo dele. E lá em Apocalipse, a Bíblia não fala que nós somos a noiva do Cordeiro? Que noiva que a gente está sendo? Uma noiva que está se prostituindo com outras coisas, sendo infiel ao nosso noivo? Não é esse tipo de atitude que Deus Ele quer na nossa vida. Que a gente viva de qualquer jeito lá fora. Que você fique com a sua iniquidade fedendo diante de Deus. Lá em Isaías, Deus fala assim, que a oração do povo subia como fumaça diante dele. Que ele não recebia mais a oferta que eles faziam. Porque como eu falei, eles continuavam fazendo tudo. Só que era no automático. Eles faziam só por fazer. E não é isso que Deus Ele quer que a gente faça. Não é essa relação que o nosso noivo quer ter com a sua noiva. Não é essa relação que o nosso Senhor quer ter com a gente. Nós somos a noiva do Cordeiro, sim. Nós somos a noiva do Senhor. Nós somos a sua igreja amada que aguarda ansiosamente a sua volta. Só que nós também somos servos desse Deus, escravos da sua vontade. E como é que a gente demonstra o nosso amor a Deus? É pecando o dia inteiro, colocando a desculpa em tudo e em todos, mas à noite a gente vem aqui nessa casa de oração, a gente entrega o nosso louvor, entrega tudo aquilo que nós preparamos para Deus. Não é só isso que Ele quer, gente. O Senhor Ele não quer só presente. Não adianta o Roberto me cercar de presentes se Ele não demonstrar para mim que me ama. Vai ser dinheiro gasto à toa, vai ser tudo em vão. Não adianta aquilo que nós fazemos para Deus se a iniquidade continua batendo a nossa porta. É muito melhor que você venha para casa de Deus de mãos vazias, mas com o seu coração cheio de sinceridade a Ele, do que você preparar o seu melhor, entre aspas, para Deus, mas as suas atitudes mostram que você não é nem a noiva nem servo desse Deus. E não é isso que Deus Ele quer. Eu vou pedir para vocês abrirem em Êxodo 19. Verso 5. E esse versículo foi confirmado pela passagem que o obreiro Jonas ele deu. Êxodo 19, 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Vocês sabem o que significa
peculiar? Entre alguns significados que essa palavra tem, 2 deles são mais bonitos, que eu marquei aqui. 3. Na verdade é 4. É privado, especial, singular e único. Deus criou o povo para ser único, para ser especial, para ser singular, para que em todo mundo não tivesse nenhum povo igual a esse. Esses dias, os meninos estavam assistindo um vídeo em casa que o rapaz ele gastou R$2.000 com um pacotinho de figurinha da Copa. E aí ele com a irmã dele gravaram um vídeo, né, que eles queriam preencher o álbum da Copa com aqueles R$2.000 que eles compraram de figurinha. E aí quando o vídeo acabou, o menino falou, né, que 30-40%, que ele, primeiro ele não conseguiu preencher o álbum da Copa, comprando R$2.000 de figurinha, era muita figurinha, ele não conseguiu preencher, e ele ainda falou assim que 30-40% daquelas figurinhas era tudo repetida, seria inútil para a finalidade que ele queria. Vocês entendem o que Deus ele quer falar? Se a gente virar figurinha repetida no pacote, a gente não vai ter serventia. Se a gente não for como uma cidade edificada sobre um monte, com uma luz posta em um velador, a gente não vai servir para Deus. A gente não vai servir para a finalidade que Ele tem para a nossa vida. E qual que é a finalidade que Deus ele tem para a nossa vida? Não é de clarear as trevas lá fora? Aleluia. Se você chega no meio de um povo que não é cristão e você fica com as brincadeiras que eles têm, como que eles vão crer no seu Deus? Como eles vão crer que você é diferente? Como eles vão pensar, poxa, se ele é assim, mas como que o Deus dele deve ser, né? Geralmente quando a gente vê uma criança bagunçando na igreja, a gente pergunta, mas essa criança que não está vendo ele bagunçando aqui? Se esse menino é assim na igreja, imagina em casa o que esse menino deve fazer. A mãe não tem autoridade sobre ele. É que o povo vai falar se nós continuarmos agindo como um ímpio. O Senhor ele enviou tantos servos dele para pregar a sua palavra. Ele capacitou tanto Paulo para levar a palavra aos gentios. Deus, tantos homens morreram, tantos homens sofreram, tanta coisa aconteceu para que a palavra de Deus chegasse até nós que somos gentios, para a gente pegar isso e jogar fora, como se não fosse nada aquilo que Deus ele fez pela nossa vida. A Bíblia ainda fala assim, lá em Crônicas que a gente deu, segundo Crônicas 6, no 36, ele fala assim, ó, Salomão fala assim, não há homem que não peque. Então é uma ilusão, nós vamos trazer na nossa cabeça, a gente achar que a gente vai ficar todos esses anos aqui na terra e a gente não vai pecar contra Deus, mas como eu já falei, uma coisa é você pecar sem querer, outra coisa é você viver na iniquidade, é isso que Deus ele não quer. A palavra que o obreiro leu fala assim, que nós não temos que ser como uma cidade ficada sobre um monte. Não tem como você esconder uma cidade ficada sobre um monte. Quando eu e o Roberto vai para a praia, tem uma santa muito grande no caminho ali que a gente vai. Gente, não tem quem passe naquele lugar e não repare naquela santa, porque ela é enorme. Vocês entendem que na nossa vida é isso que o Senhor ele fala? Onde você passar, as pessoas têm que ver que você me serve. Onde você passar, eles têm que ver o brilho do meu espírito na sua vida. Não é para verem o teu rosto, é para verem a minha glória refletida na sua vida. A palavra fala assim, que nós somos cartas vivas de Deus. E que nós exalamos o bom perfume de Cristo. E que, se eu não me engano, fala assim que as pessoas têm que ver a nossa imagem refletida como nós olhamos diante de um espelho. Quando a gente olha no espelho, a gente vê a nossa imagem, correto? Quando as pessoas olharem para nós, nós temos que ser também como um espelho. Mas o que vai refletir nesse espelho não é a sua imagem, não é a minha imagem, não são as minhas obras, mas é aquilo que Cristo ele fez na cruz por nós. Para terminar, vou pedir para vocês abrirem em 2 Coríntios 5. Aleluia. Tu és fiel, Jesus. 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Quando a gente briga com o nosso marido, se a gente realmente ama o nosso marido, o que a gente mais quer é fazer as pazes com ele, é ficar em paz de novo com o nosso marido, é que a gente possa deitar e dormir de conchinha, como que a gente escolheu passar o resto da nossa vida. Cristo, Deus ele nos escolheu para ser o seu povo.
Ele nos escolheu para ser os seus amigos. Eu não vou falar que Deus está ansioso para que a gente volte para a ansiedade, é um sentimento humano. Mas o Senhor, Ele quer o seu povo de volta na sua presença. Ele não quer a gente só como figurinha repetida na sua casa. Ele entregou o seu Filho, que fala assim, que através do seu Filho, Jesus Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. De novo a gente pode ter paz com Deus por aquilo que o seu Filho fez. Agora a gente vai pegar aquilo que Jesus Cristo Ele fez e vai pisar como se fosse nada. Ou a gente vai aceitar esse grande amor com que o Pai tem nos amado, de entregar o seu Filho para morrer por nós. E Ele não entregou o seu Filho para que a gente fosse condenado. Ele entregou o seu Filho para que nós fôssemos salvos. Salvos de quem? Salvos do quê? Salvos de nós mesmos, da nossa carnalidade, da nossa pecaminosidade, do nosso ego, da nossa maldade, das garras do inferno, do diabo e da morte. O Senhor Jesus Cristo não morreu em vão naquela cruz. Se o Espírito Santo de Deus Ele te trouxe até este lugar, se Ele tem tocado forte o seu coração, feito seu coração queimar para você vir com a presença dEle, não é para você ficar titubeando em dois pensamentos. Não é para você como uma folha ao vento que vai para onde as pessoas falam para você ir. É para você ter personalidade, para você ter o caráter de Cristo em você, para você ter opinião sobre a palavra de Deus. O que você vai responder quando te perguntarem sobre a sua fé? Foi o que Paulo perguntou para Timóteo. O que nós responderemos? Qual é o motivo da nossa fé? Se a gente sabe repetir aquilo que as pessoas falam, a gente só consegue ouvir pregações e louvores e isso e aquilo e ficar repetindo. Não é isso que Deus Ele quer. Ele nos criou para ser um povo peculiar, propriedade exclusiva dEle, um povo santo, separado, um povo que vai refletir a sua glória nos mínimos detalhes lá do lado de fora. Deus Ele não vai mais fazer um monte fumegado. Ele não vai mais jogar raios aqui dentro dessa casa para mostrar que a presença dEle está aqui. Ele não vai mais multiplicar o pão para que você tenha certeza que Ele é Deus. Ele vai te falar sutilmente. Eu vou repetir um versículo que eu gosto muito de falar. Está em Hebreus. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração, como foi na provocação lá no deserto, quando o povo provocou a minha ira. Não provoque a ira de Deus. O Senhor, Ele ama. Ele quer que você, como filho pródigo, volte para a presença dEle. Ele quer que você ore a Ele, que você se converta dos seus pecados e que você se arrependa dos seus pecados. Não é só para você orar, é para você se arrepender e para você fazer o caminho de volta para a casa do Pai. Ainda que você venha para a igreja, como eu falei, o seu coração pode estar longe da presença de Deus e não é isso que Ele quer. Eu vou pedir para a igreja se colocar de pé. Eu vou fazer uma oração. Eu convido a Emma para estar louvando, amém? Comigo. Eu vou estar orando pela igreja. Peço para que vocês fechem os seus olhos, abram o seu coração, a sua mente, que o Espírito Santo de Deus Ele venha te conduzir nessa oração. Senhor Deus, Santo de Israel, Jesus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, eu venho te pedindo, Deus Santo e Deus amado, para que o Senhor venha perdoando o pecado da tua igreja, Pai. Que primeiramente o Senhor venha perdoando os meus pecados, Senhor amado, tudo aquilo que eu tenho feito que não te agrada, tudo aquilo que o meu coração deseja, Senhor, e não é da sua vontade. Que teu Espírito Santo me conduza esta noite, Senhor amado, ao caminho de vida eterna novamente. Eu também quero pedir, Senhor amado, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, pelo teu povo que está aqui esta noite, Pai. Se eles têm pecado contra o Senhor, meu Deus, se eles têm feito aquilo que não agrada ao teu Espírito Santo, Pai amado, se eles foram lá para o mundo, Senhor amado, desejar comer as bolotas no mundo, se eles deixaram a presença do Pai, aquilo que o Pai tem reservado para eles, Senhor. Se o coração deles, meu Deus amado, tem inclinado demais para o pecado, Pai. Se a mente deles, Senhor amado, está cauterizada com o pecado, seja lá aquilo que o teu povo tem feito, Senhor, que não te agrada. Santo de Israel, eu quero pedir para que você também venha encher este lugar com a sua glória, Senhor. Eu também venho pedindo para que a fumaça da tua presença, Pai, venha nos enchendo dessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós não consigamos também ficar de pé, Senhor.
Senhor. Que o Senhor venha derramando o teu poder sobre a tua igreja, Pai. Pai, quando a gente colocar a mão no doente, ele venha ser curado. Quando a gente colocar a nossa mão sobre o endemoniado, Senhor amado, o Espírito mal saia da vida dessa pessoa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Este meu Deus amado, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso. Oh Deus amado, eu louvo e agradeço o teu nome, Jesus. Louvado e agradecido seja o teu nome, poderoso de Israel. Que o Senhor deixe não só esse lugar com a tua presença, mas que o Senhor deixe, Senhor, também o nosso coração, ó Deus, com a tua presença. Que a gente venha sair daqui, Senhor amado, nessa noite, meu Deus, entendendo, Pai amado, que nós precisamos ter capacidade de ficar na tua morte, Senhor. Que a gente venha sair daqui nessa noite, meu Deus, entendendo, Pai amado, que nós somos um povo especial, Senhor. Que nós somos um povo protegido pelo Criador de todas as coisas. Que nós somos um povo chamado pelo teu nome poderoso, Deus e Santo de Israel. Enche, Senhor, a nossa vida com a tua presença. Enchendo, Senhor, novamente o nosso coração, Senhor. Que a gente vai desejar que a gente veja a tua presença, meu Deus. Que o nosso coração, Senhor, venha queimar de desejo e amor pela tua presença, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos conduz ao arrependimento, Senhor. Que a gente ore ao Senhor, se arrependa dos nossos pecados. Que o teu Espírito nos conduza, Senhor, no caminho de volta para a casa do Pai, meu Deus. Porque eu sei que quando a gente coloca na posição de voltar para a tua casa, o Senhor nos dará vestes novas, Senhor. O Senhor nos dará autoridade, Pai. O Senhor nos encherá com teu Espírito Santo, Senhor. E dentro das nossas casas, nós estivermos orando, nós seremos tão grande, tão forte a tua presença, Senhor. Que os nossos olhos não vão aguentar, Senhor, amado, o corpo pela lágrima. E nós vamos chorar na tua presença, Deus. E quando a gente entrar neste lugar, Pai, as nossas pernas não vão aumentar o poder da tua presença, Senhor. E nós vamos cair de joelhos diante do Senhor, meu Deus. No respeito, Senhor, glória. No respeito, Jesus, teu poder e autoridade, Senhor amado. Eu te agradeço, Deus, mais uma vez, pela tua fidelidade, pela tua infinita vontade, Senhor. E que a gente não saia daqui como nós entramos, Pai. Mas que nós saímos aqui, Senhor, arrependidos dos nossos pecados e com o nosso coração cheio da sua presença e de verdade te buscar, Senhor amado, para viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Muito obrigado, Santo de Israel, por essa oportunidade. Muito obrigado por sentir a tua presença e falar nossa mente ao nosso coração, Senhor. Eu te agradeço, Pai, e eu entrego o teu povo nas tuas mãos. Que o Senhor faça o seu querer, a sua vontade, meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Eu troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai dar. Por isso desistindo estou. Enquanto a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar.
seja Deus. Né? Antes nós vamos embora. Amanhã, sexta-feira, estaremos aqui na Associação do Vietnã, a partir das 19 horas. No sábado, nós estaremos na Alba, a partir das 13 horas. E lembrando que agora, dia 22/10, no sábado, nós vamos estar saindo daqui às 20 horas. Tá? Às 20 horas nós vamos para a vigília do Bororé. Tá bom? Então, às 20 horas nós estamos saindo. Então, por favor, não atrasem. Se vocês chegarem depois das 20 horas, nós não vamos estar mais aqui não. Tá? Porque eu vou vir aqui, vou pegar só o que tem que pegar e eu vou embora, em nome de Jesus. Tá bom? Nós temos um compromisso lá com o irmão Louro, em nome de Jesus. A Jennifer já imprimiu mais cartas, somente as cartas para levar para as igrejas. No dia 20/11 já tem mais aqui, tá bom? Para nós divulgarmos o nosso louvor no dia 20/11, tá bom? Tem mais alguma coisa, pastor, em nome de Jesus? Vocês têm alguma coisa para falar? Não. Vai ser às 9. Às 9 horas? Que hora começa a falar do dia? Nós temos que montar as coisas. Mas começa às 11? Então você já chega às 10. Só não está no hora. Não, tá bom. Não, não tinha passado o vídeo. Vamos conversar, tá? Mas o ideal é ser às 20 horas, tá? Não sabemos. Enfim, então vamos conversar. Mas assim, a princípio, às 20 horas, tá bom, igreja? Nós não podemos, porque não sabemos o que vai ser lá, né, presbítero? Nós vamos levar, não sabemos, é a casa dele, então nós temos que ser um pouco prudentes lá, tá bom? Louvado seja Deus. Lembra alguma coisa, pastor? Em nome de Jesus? Não? Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, por o Senhor fazer presente nessa noite. Eu tenho certeza, Pai, que Teu Espírito Santo falou a cada coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, porque o que te agrada, Senhor, é a oração do justo, porque a fé do justo tem muito em seu poder, Pai. E eu tenho certeza que nessa noite, a oração do Teu povo, a petição do Teu povo, o clamor do Teu povo, Pai, um coração sincero e justo, chegou até o terceiro céu, chegou até seus ouvidos, Senhor. E nessa noite o Teu povo está saindo aqui em posse de vitória, Pai, com a certeza, Pai, que eles estão saindo aqui regozijando o Teu amor, da Tua felicidade, porque o Senhor fez notório nessa noite. Pai, eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas estejam por toda a eternidade. Todos digam amém. Se Deus é por nós,